podemos começar. Podemos começar, Inácio. Eu acho assim que você dispensa apresentações, as pessoas se conhecem. Sim. Mas eu gosto muito que o própria a pessoa convidada, fale sobre si o que ela acha relevante, porque me parece que seja interessante ficar falando do currículo da pessoa. Mas eu penso que o que que você acha relevante em você? Eu vou falar algumas coisas do que eu acho. Primeiro, porque você é um psicanalista que tem uma sensibilidade bioniana. E isso é muito importante no Compondo com Gaia. A gente tem um lugar preferencial para os bionianos. Por quê? Porque entramos nessa senda, o Bolas é muito bioniano, então a gente foi alimentando isso. Mas você, em particular, né, eu penso que você tem uma formação clássica na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e tem uma produção teórica que eu gosto muito, né? Por exemplo, o seu livro Histórias, que deve estar esgotadíssimo, né, Inácio? Tá esgotado, sim. Estou pensando se Faz- reeditamos, mas isso Reeditar, depois. porque é um trabalho que é único, é singular, né, para a gente saborear todos os dias, eu penso. Vou ler uma página do Inácio. Gosto muito desse livro, pela singularidade dele. E gosto muito da sua aventura com o Bion para uma compreensão mais, eu vou chamar assim, oriental, né? Então, você fez esse convite e deu muito certo para o próprio Bion, eu penso. E depois tem esse outro livro, Porque Bion, que saiu na coleção. E tem um outro livro ainda que é um pouco a trajetória sua de vida, né? Que tem uma editora preferencial da psicanálise que está publicando esses livros para os psicanalistas, que eu acho muito bom também. Nuvem Infinita, né? Assim que chama, Inácio? Seu último É livro? inconsciente, inconsciente, nuvem infinita. É lindo, o nome é lindo também, um nome ultra poético, né? Então, eu tenho esses traços, para mim, muito marcantes da sua pessoa, né? Além do que você deu já supervisão para o grupo, do Compondo com Gaia, enfim, você é muito amado aqui. Mas você poderia trazer ainda para nós alguns outros elementos que compõem a sua biografia e que eu não falei, antes de entrarmos na discussão dos seguros antes que caiam. Pode ser, Inácio? Pode. Bom, primeiro eu já me sinto apresentado muito generosamente, né? Mais além do que eu iria, e apenas dizer que eu tenho um certo interesse transdisciplinar. Há um movimento mundial transdisciplinar que procura borrar as fronteiras entre as várias áreas de disciplina, né? Em cada uma tendo uma propriedade de alguma coisa, e, na verdade, são pedaços de um todo do conhecimento, né? Eu diria, como pegar um mapa mundi, né? E, em vez de ter aquelas divisas, né, entre os países, fazer digamos, um degradê de cores, um país em amarelo, outro em vermelho, um degradê que vai unindo tudo isso. Essa coisa geral é que é o meu maior interesse, né? Então, claro, aí entra todo esse conhecimento, essa tradição zen, a filosofia de um modo geral, mecânica quântica, minha formação matemática, física, engenharia inicial, né? Enfim, como juntar coisas. Então, eu quero agradecer muito a Mneris por poder conversar com ela sobre isso, porque uma coisa importante de dizer, eu gosto muito do Bolas. De tudo que eu li dele, tem para mim algo que me toca muito, um sabor de abertura, de liberdade, um pouco contestador, colocando as coisas, né? Inovador, né?
E exatamente por isso já conversamos, eu e a Nery, sobre ele, às vezes, né? Mas esse livro me deixou perplexo. Mas deixa eu colocar só uma questão, que você Como assim? esqueceu. O Inácio Geber é violinista, Ah, violoncelo. sim, Ele é faltou isso, amor. músico, ele é Verdade. músico. Isso dá um sabor muito poético para o Inácio, eu penso, né? Ser engenheiro de fundações, psicanalista, entende de física quântica e é músico. Quero você para mim, né? Porque é demais a Tá bom. pluralidade. Mas eu acho Obrigado. fascinante, Sim. Não, a fascinante. música é fundamental na minha vida, sem dúvida nenhuma, né? Então, eu Muito bem lembrei lembrado. de um traço importante. Sim, é importante. Obrigado. Então, Então, vamos fala. entrar agora no livro Segure-os Antes que Caiam. E o Inácio estava nos dizendo que o livro o deixou perplexo. Isso. Porque tem uma série de ideias lá que eu acho que vale a pena discutir, né? E achei que ficou muito melhor para mim poder a Nery falar, ela conhece, tem uma intimidade muito maior com bolas do que eu, e que eu posso ter mal compreendido certas coisas e que na conversa com ela possam ficar mais claros para mim. Eu vou colocar, então, algumas dessas questões. Então, de início, eu diria que podia se chamar o livro, a tese do livro, talvez, algo como Colapso e o Tempo Estendido. Acho que isso resume um pouco, né, o conjunto de coisas. Se fosse dar um nome a uma tese que ele tivesse, talvez algo assim, né? Então, é importante pensar o contexto do livro. Repare, isso foi me surgindo, logo que eu comecei a ler, tem um certo, como é que eu diria, um certo sentido, uma certa estética, uma certa maneira de exposição no livro, né? Que tem a ver, me parece, com esse contexto, né? Isso me levou a, de uma maneira bastante pioniana, né? De alguma maneira esquecer o que eu já tinha lido dele e ler como se eu lesse pela primeira vez um livro de um sujeito chamado Bolas e que escreve sobre isso, um pouco por aí, né? Claro, é sempre uma tentativa, né? Quem sabe, sabe. E aí, eu pensei no contexto que está expresso, acho que no livro, em que é um livro escrito a partir de toda uma experiência realizada, pelo menos em grande parte, há 40 anos atrás, anos 80, 90, e mal recebido pelos colegas, pela instituição psicanalítica de um modo geral, tanto que ele parou, né? Não achou pronto para divulgar, só agora. E então essa incompreensão é natural que leve a uma certa reação, um certo sentido naquilo que se escreve, né? Como se fosse, digamos, tem um de defesa da psicanálise, que às vezes me parece, esse é um dos pontos, um pouco ferrenha ou um pouco idealizada. Como acho que me parece quase dispensável, né? Sabemos que é psicanálise, mas esse confronto possível de ideias, né? Então, pensando nessa defesa de psicanálise, eu diria, bom, o que é psicanálise, né? É uma questão, né, super. Eu diria, em termos simples, que o que define a psicanálise é o inconsciente e a atitude para poder ter acesso ao inconsciente, nosso e do nosso analisando, né? Outra coisa são regras institucionais. Isso é psicanálise, não é 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, ou isso, aquilo, divã, etc. Né? Que
pode ter sua importância, mas evidentemente não é essencial. Então, como é que essas duas coisas entram no livro dele? E tem alguma coisa dessa coisa institucional que tem um peso, me parece, no livro, né? Para dar um exemplo, logo no começo, quando ele fala de um paciente canalico 5 vezes por semana, e que em certo momento tem um colapso. Tem alguma coisa, até inglesa da época e tal, me parece datado, de 5 vezes por semana, e depois eu vou discutir isso, né? O que significa isso, né? Isso me fez pensar, né? Onde é que está esse inovador, onde é que está um tradicionalista de alguma maneira, né? Eu me lembrei, quer dizer, a partir da pessoa que escreve um livro para defender uma posição, uma frase do David Bohm. David Bohm é um colega de trabalho de Einstein, no mesmo nível, né? Um dos criadores da mecânica quântica e tudo mais, e um pensador. Né? Ele tem conversas com Krishnamurti, é uma figura já falecido há tempo, muito interessante. E ele diz, se dirigindo aos seus colegas físicos, né? Nessa época de criação de teorias, etc. Ele diz, ora, se não estivermos conscientes de que nossas teorias são formas de insight, sempre em transformação, proporcionando molde e forma à experiência em geral. Teremos, então, se não estivermos conscientes disso, teremos uma visão limitada. Isso pode ser expresso assim: a experiência com a natureza, ele se dirige aos que têm experiência com a natureza, física, etc. Então, a experiência com a natureza assemelha-se muito à experiência com seres humanos. Se alguém se aproxima de um outro homem com uma teoria fixa a respeito dele, esse homem responderá da mesma maneira e, portanto, a teoria será aparentemente confirmada pela experiência. De maneira semelhante, a natureza responderá de acordo com a teoria com a qual for abordada. Entende porque eu trago isso, né? Quando a pessoa está imbuída. Maravilhoso esse trecho, Não, maravilhoso. é incrível. Então, alguém está imbuído da defesa de uma ideia, né? É um insight, digamos assim, provisório, né? Bom, então, essa dá uma ideia de minhas dúvidas sobre algumas coisas apresentadas, né? Então, eu posso passar digamos, para a minha primeira, realmente, questão, que acho que toca a todos, a questão da medicação. Como ele aborda a questão da medicação. É curioso que, lendo ao longo do livro, tem um monte de citações, né? Mas me parecem um pouco ambíguas e vão evoluindo para um ponto. De repente, no fim, tem uma citação que parece que volta tudo para trás. É estranho, eu vou colocar para poder entender. A primeira citação dele, logo no começo, vamos falar de memória, ele faz uma espécie de uma comparação entre a psicanálise como, digamos, um verdadeiro conhecimento para chegar à raiz dos problemas humanos e poder levar à cura, digamos assim, contra, esse contra que é, né? As práticas cognitivas, de TCC e tal, que ele cita, e que, de alguma maneira, acho que poderia englobar todas as práticas que não são exatamente psicanalíticas, ou qualquer coisa assim, e a medicação. Ele coloca em lados opostos. Que esses outros lados, ele escreve nesse trecho, iriam, digamos assim, só mascarar ou dar uma cura ou uma melhora provisória que não resolveriam nada. Os termos são mais ou menos esses nesse momento. Bom, isso
me produz uma perplexidade, porque em algum momento, quando ele propõe o método dele, né, ele fala primeiro e ele justifica, porque na Inglaterra era necessário para quem não fosse médico ter um médico que assinasse as coisas, qualquer coisa assim, né? Ou endossasse, né? Que o médico deveria, então, por obrigação, lá, ter o psicanalista, que não médico, devesse ter o endosso de um médico para a sua prática. Isso no Brasil, no começo, só que felizmente não pegou, né? Mas era um pouco assim. Aí a gente se perguntaria, mas qual o papel desse médico? Mas depois ele volta, em algum momento ele fala do psiquiatra dentro da equipe dele, né? Falei, bom, aí qual o papel do psiquiatra? Se, por princípio, ele não pode medicar, claro que não era assim, mas imaginando, né? O que ele faz? Ele endossa o que o psicanalista diz, ele faz uma outra análise de outra maneira que conversa com o psiquiatra. Qual a função desse psiquiatra nesse sentido? Então, eu achei muito estranha essa posição, e sim, a justificativa dele, e que era uma justificativa, eu diria, antiga, é que qualquer produto psicoativo falsearia, de alguma maneira, a, a possibilidade de aparecer o trauma original, a causa das infelicidades do paciente, né? Então, era quase uma apologia do sofrimento, no sentido de que só em estados grandes de sofrimento é que se dá uma mudança, um insight, uma mudança que pode liberar a pessoa desses traumas originais. Só que, à medida da evolução, e aí é como eu vejo, não só eu, né, evidentemente, a medicação, uma coisa era a medicação naquela época, outra coisa é tudo que evoluiu a medicação, é outro dia, em outros tempos. Então, eu penso a medicação, pelo contrário, como um fator que pode, vamos colocar em termos simplistas, né, conter de alguma maneira as ansiedades excessivas da pessoa e possibilitar que ela possa ter uma possibilidade de contato maior em busca desses traumas, porque, evidentemente, se eles eram terroríficos, não tem -se que reproduzir da mesma maneira, como reproduzir de uma outra maneira, e a medicação, sem dúvida, ajuda, inclusive, para o sofrimento, e analisando que pode não ter a situação do colapso em si, mas estão vivendo isso, né? Então, não é um recurso antipsicanalítico ou cômodo, qualquer coisa assim. De maneira nenhuma. Hoje está muito clara essa colaboração. Então, ao longo do tempo, quando ele fala de equipe, me pareceu que ele estava propondo, isso me parece que está, isso que hoje em dia fazemos, uma colaboração de psicanalista com psiquiatra. Ainda hoje existe essa coisa de um contra o outro, né? Absurda, né? E eu vou dar um exemplo curioso. Eu posso citá-lo, porque é público. O Sapiens, Antônio Sapiens, é um maravilhoso analista, meu colega da sociedade desde sempre, que afirmava e continua afirmando. Bom, eu não converso com ele há muitos anos, mas, digamos, até quando conversamos, a ideia de que medicação de maneira nenhuma é contra a psicanálise. Então é incrível, né, que isso ainda possa estar circulando hoje em dia. Mas há os que. Então, nesse momento, me pareceu que a posição dele fosse um pouco essa, digamos, de mudar para uma colaboração
Então, que só medicação, sim, podia ter um efeito, nisso eu concordo, transitório. Mas a medicação mais a psicanálise ou qualquer outra terapêutica consistente é muito útil. E ali eu chego, deixa eu pegar o livro aqui, na página 173, eu vou pegar um pedacinho que ele diz. A TCC, repare, isso já é no texto final, em que ele está discutindo, respondendo perguntas de Sasha, imagino que seja o filho dele, não sei porquê, Sasha Bolas, ou algum parente, que faz perguntas, digamos assim, provocativas a ele, né? E aí, então, ele diz: a TCC e outras formas de tratamento breve são, no fundo, análogos cognitivistas à medicação. Ele põe no mesma. Elas visam poupar o self dos efeitos da dimensão humana sobre a consciência. Por isso que eu discordo totalmente. A abordagem psicanalítica certamente visa, em última instância, aliviar a dor psíquica, mas não em detrimento do sentido. No momento do colapso, um avanço quase avassalador de sentimentos, memórias e pensamentos muito significativos. O que descobri é que o colapso expressa seu próprio processo lógico. Bom, aí há várias discussões, né? O que quer dizer que esse estado de sofrimento terrível, de angústia, responde da melhor maneira para o processo lógico de retomar alguma coisa que não é lógica, é uma lógica emocional, é uma outra coisa, né? São duas posições em que me surpreende muito, porque uma hora ele coloca de uma maneira que pareceria, bom, vamos juntar as duas coisas. E, no fim, na resposta viva, né, ele coloca uma posição dessa que me deixa totalmente perplexo. Né? Então, é essa questão em relação à medicação que eu coloco. A outra, tem mais uma, mas essas duas acho que está dando conta de quê? Transferência. Não que ele não fale da transferência, mas eu acho que tem uma ênfase muito pequena diante das coisas, uma visão bioniana, né? O que interessa no processo psicanalítico é o que está acontecendo entre essas duas pessoas. É a vivência presente, não lembrada ou intuída ou o que for, né? É intuída a partir dessa presença, né? E não dá para separar a analista ir analisando na experiência emocional que está sendo vivida. Os dois participam igualmente, ainda que o analista, para efeitos práticos, se coloque numa posição mais professoral, de alguma maneira, né? Mais experiencial, mas o processo emocional, os dois participam. Então, eu diria que, em princípio, numa relação, qualquer relação, né? Colaborativa, vamos dizer, de duas pessoas, numa relação colaborativa, quanto mais tempo de convivência junto, melhor. Sei lá, se for pegar um casal, né? Se a relação é boa, querem muito tempo de convivência, mas dentro de um limite em que cada um dos dois tem que ter um tempo sozinho. Por isso que eu acho que a análise de 5 vezes por semana cria uma coisa num nível de dependência, de quase impossibilidade de se sentir capaz de pensar sozinho, a não ser dentro desse espaço, é uma questão discutível para pensar. Né? E ele, quando ele fala nas 5 vezes, né, ele não refere ao passado, talvez a gente devesse olhar isso como passado, mas está escrito no presente. Né? Portanto, imagino que uma ideia que se mantém nele. Né? E outras certezas, uma em que, em certo momento, ele diz
que isso que eu estou chamando de tempo estendido, né, análise do tempo estendido, ele diz textualmente, poupa anos de análise viver essa experiência. Em certo momento, ele diz: não, depois de pacientes que vivemos essa experiência, tivemos mais 12, 15 meses de análise e terminou. Bom, aí me pega numa outra coisa. Quando termina uma análise, Bion responde do jeito dele, quando perguntaram: mas a que leva a análise? A resposta dele, que eu concordo inteiramente, é: leva a mais análise. A análise não acaba. Sempre que abre novas coisas, novos campos de ignorância ou de desejo de conhecer se abrem. Então, a ideia de que se possa dizer, bom, depois de 12 meses, 15, não, esse paciente está pronto. Isso, para mim, está fora de contexto. Eu diria que sim. Então, diria, quando acaba uma análise? Na minha prática pessoal, eu nunca dei alta para nenhum paciente. Eu nunca disse, agora que o senhor está pronto, então nós vamos curado, porque eu não sei isso. Eu sei que ele melhorou muito, claro que eu estou atento para isso, o sofrimento, a visão das coisas, etc. Mas não tem um tempo limite. Isso é exatamente antipsicanalítico. Então, termina, porque o paciente se sente satisfeito com o tempo que ele está, etc. E eu sinto que houve uma evolução. Raríssimas vezes, um paciente totalmente fora de realidade, que a gente possa dizer, não, precisamos mais, ou isso acontece também. Mas, dizer, você está pronto, eu tomar a iniciativa de mandá-lo embora, digamos assim, ou interromper, né? Isso nunca me aconteceu. Então, isso me coloca nessas colocações que ele coloca, que me parecem um pouco idealizadas desse processo. Olha, com esse processo, mais um pouco de análise, senão seriam a vida inteira, e aí eu acho que é um equívoco aqui, que me parece espantoso, se eu compreendi bem, vindo do Bolas. É uma das coisas que me deixam perplexo. Uh, mas voltando então à transferência, questões lógicas que aparecem, né? Uma em relação à experiência com esse paciente em particular. A outra, não dá para desconhecer, isso não é tocado, e todos os outros pacientes. Repare, não sou contra a ideia em si, ele ter realizado, não. Só que, como é que isso pode funcionar numa prática em geral? Ou um analista que dispõe de tempo e se dedica só a isso, imaginando, é até uma ideia, né? Então, que nos casos de colapso ele atende a semana inteira e tal. Não deixa de ser uma certa semelhança com, pera, me escapou a palavra, com uh, a palavra tão comum, me escapou. As pessoas que ficam cuidadores que com base psicológica, etc., ou psicanalítica, que atendem a pessoa, né? Ficam o dia inteiro com ela, etc. Pô, me escapou a palavra, se alguém lembrar, ou vai surgir, né? Um AT? O AT, Acompanhante exatamente. terapêutico, Isso, AT. exatamente. É isso. Exatamente. Então, isso eu acho que hoje em dia seria a coisa da equipe. Sim, um psicanalista, um psiquiatra e, quando necessário, um atendimento a ter de uma pessoa com uma certa consistência, né? De compreender e poder se comunicar com os outros e estar lá dando essa cobertura de as pessoas não estarem desamparadas e sozinhas, né? Então, outra coisa que me parece poderia acontecer é, claro que não é usual. Então, imaginar que racionalmente, sim, o paciente
poderia compreender e aí, quando o analista propõe, seja 2 sessões por dia ou um dia inteiro, etc., algo que vai além, claro, da explicação que eu acho que você está precisando nesse momento, por isso, etc. e tal. Então, sim, conscientemente, imagino, o paciente diria: sim, eu preciso. Se ele está me dizendo, é porque eu preciso. Ele é um profissional que eu tenho que confiar e, portanto, ele faz isso porque de maneira totalmente imparcial e porque ele deseja o meu bem, a minha cura, sem outros interesses. Agora, inconscientemente, será que só isso que passa? E será que não passa? Puxa, como eu sou especial para ele. Não, tem uma coisa a mais aí entre nós que não é para os outros, né? E eu tenho que retribuir mostrando que eu estou curado. Isso é um velho, né, já conhecido, né? As curas para agradar o curador. Então, aí tem um outro tipo de conluio, né? Nós dois, olhe como nós conseguimos, que legal e tal, mas que é o que se chama isso já está, digamos assim, teorizado há muito tempo, né? De uma cura pretensa, digamos assim, né? Que satisfaz o irmão. De repente, a pessoa que estava em colapso começa a falar coisas com pode escapar o analista ou pode não, né? Mas que há uma dúvida, eu coloco dúvidas, né? Se tem esse efeito, inclusive, também permanente. Se isso mais 12 meses de análise significa que está pronto para tudo, ou isso tem uma duração provisória. Em certo momento, ele só cita, né, diante da pergunta, não, que várias pessoas que ele soube, acompanhou depois, soube que está tudo muito bem e tal. Mas as dúvidas para mim ficam, né? Então, acho que eu coloquei as dúvidas, né, de um modo geral, em relação à medicação, à equipe, ao jogo de equipe, que claro, os tempos mudaram, essa coisa do motorista, sim, pode botar um motorista para a pessoa, ou um cuidador que dê os remédios para a pessoa, que pode ser o AT, que inclui isso nas suas funções, né? Porque o sujeito pode não tomar a medicação ou pode não se cuidar, né? Então, sim, eu concordo com a coisa de uma equipe, mas não como adereços do psicanalista. Compreendo, claro, é por isso que eu sou psicanalista, né? Mas sem esses auxílios, a coisa pode ficar muito mais difícil, né? Ou correr um risco de autoidealização. É isso que, agora eu posso estar sendo totalmente injusto, dá a impressão que ele está num vibe desse tipo, vamos dizer assim. Essa é a minha impressão geral do livro que me deixou perplexo. E gostaria muito de ouvir a Minery, porque certamente muita coisa me escapou. Era isso. Querido, adorei a sua fala, porque ela vem na contramão, né, em geral, do que as pessoas pensam, elas ficam entusiasmadas com esse livro, pessoas leigas. Eu quero falar, tecer 2 ou 3 palavras em torno do que você falou. Primeiro, muito obrigado por trazer o David Bohm para nossa sala, porque eu li um livro dele, inclusive com o Krishnamurti, há muitos anos atrás, e que a gente ainda pode encontrar nos sebos, que chama-se Ordem Implicada. E fiquei E, completamente fascinado por ele, que é um físico, e, né? E depois eu acho que tem o dedo, depois dessa conversa com o Krishnamurti, tem o dedo dele nas escolas que se propagaram pelo mundo, que chama-se Escola Diálogo, onde um tema qualquer é jogado ou as pessoas começam a falar de coisa, mas de repente a grande língua se põe, que é uma espécie de insight, né, que se tem em grupo. Eu acho que e o David Bohm tem esta clareza, né? O que eu perguntar para a natureza responde à minha pergunta.
Então, essa ideia, né, das escolas e das escolas em guerra poderia, né, ser contornada pelo próprio. Você me ensina uma coisa que eu retomo aqui, e que eu li no seu livro Histórias, mas eu tinha lido em outros lugares. Existem, é do Thomas Ogden, existem psicanalistas que gostam muito da psicanálise e existem psicanalistas, né, na psicanálise ou nos analisandos. Eu penso que o Bolas, ele, com esse livro, ele mostra para mim andos e não com a psicanálise. Ele é todo, eu penso que ele vem todo cuidadoso, esquisito, né? Porque ele foi um autor que não foi bem recebido na psicanálise. Não foi. Ele é muito maltratado pela psicanálise, colocando ele sempre como um comentador do Bi, um comentador do Winnicott, não reconhecendo nele uma potência, um idioma próprio que conversa com cada um e alarga, expande a nossa mente. Então, eu penso que ele vem com todo esse cuidado porque ele não é bem recebido. E eu penso que ele precisa, ele é um grande autor, né? Ele, Uhum. desde a Odisseia, para trabalhar e digerir tudo de novo dentro de uma tradição e colocar acentos, aspectos novos. Para mim, assim, o Bolas, eu comecei a ler o Bolas em 2005. Para mim, o Bolas foi um dos meus grandes analistas, porque ele me ajuda a cada livro, né? Ele fala comigo de uma maneira que eu falo, mas que coisa é essa que ele faz com cada um de nós que nos ajuda, nos cura, nos expande? É uma pergunta que eu tenho para quem lê Bolas, né? Mas o que que ele faz? Mas nesse livro eu sinto que ele está muito cuidadoso, porque isso agora, no século XXI, o que ele fala, não tem grandes. A gente pode receber, mas no século passado, na década de 70, 80, quando ele começou a fazer isso, você mesmo há de ser testemunha, Inácio. Uhum. Sim, Mas, enfim, o que eu estava tentando dizer é que eu vejo esses cuidados que ele faz, porque eu penso que a época em que ele começou essa prática era muito adversa a mexer em qualquer proposição que não fossem as práticas garantidas, entre aspas, pelas instituições. A coisa que eu mais ouvi na minha vida foi: isso não é psicanálise, isso não é psicanálise. Foi a coisa que eu mais ouvi. Então, eu penso que tinha um campo de restrições muito grande, purismo, purismo. Por isso que ele fala que a mente pura, inclusive dos psicanalistas, é fascista. Ele fala isso, dedos, né? A mente pura de qualquer, porque as pessoas ficam muito intimidadas na psicanálise. Mas isso é psicanálise? É a pergunta que eu mais ouvi. Então, ele também, apesar do tamanho dele, né? Ele deve ter ficado muito intimidado, muito sem possibilidade de entrar na área. Eu fico assim impressionada com isso. Mas como que esse homem desse tamanho não entrou na área da psicanálise e as pessoas conhecem? Não, são poucos que conhecem Bolas. Agora tem uma onda Bolas, agora tem, mas são sim, poucos os que conhecem Bolas. E eu penso que é esse cuidado, mas eu quero recuperar tuas questões. Eu penso que na equipe dele tem psiquiatra, né, Inácio? Na equipe dele tem sim. um médico e também um psiquiatra. Então, o que ele está tentando evitar é que uma pessoa em colapso vá para um hospital neurótica. Essa é a luta dele. Não, qualquer pessoa neurótica pode sim entrar num colapso. Então, eu penso que essa facilitação em colocar qualquer pessoa que tem um colapso como psicólogo, enquanto eu estava no colapso, eu não pensava. Quando ele me sustentou e eu comecei a pensar de novo, não é que eu estava curada, eu voltei a ter pensamento. E é disso que ele está falando, e não propriamente de cura.
E não sei, eu fico agradecida até hoje, tem sustento. E a pessoa, aos poucos, vai colocar a pensar. Eu tô, agora, nesse momento, eu estou tendo pensamento associativo. Então, voltando a essa questão da transferência, ou o que acontece, né? É a expressão transferência total, Betty Joseph, etc., aí é uma coisa já de muito tempo, né? Que acontece lá entre os dois e que Bion enfatiza de maneira fundamental, né? Isso se observa, só um comentário à parte, num seminário clínico, por exemplo. Digamos, um grupo e um colega traz um caso clínico que o intriga de alguma maneira para expor ao grupo e conversarem sobre ele, né? Tradicionalmente, isso ainda é muito comum, e é uma parte, apenas eu acho que não deve ser o todo, né? É conversarem com o analista que está apresentando para obter mais informações sobre o paciente, o analisando, né? O foco fica em cima do analisando. Então, às vezes, longuíssimas histórias de família, casos passados, etc., né? Sim, eu não estou dizendo que isso não é proibido de maneira nenhuma, ele tem o seu momento e lugar, né? Mas, nessa visão, não é só bioniana, né? Já vem de antes, mas Bion, né, enfatiza. E Freud, quando ele fala em atenção flutuante, ele está falando disso, né? É o que está acontecendo entre os dois. Então, no seminário clínico, de repente, as falas se dirigem mais ao analista, o que está acontecendo com ele, a partir do que está acontecendo, do que é relatado pelo analisando. Claro, sem abrir mão da outra parte, né? Então, de repente, é uma diferença de visão daquilo que está acontecendo lá. Isso me fez pensar também que qual seria o efeito de um tempo estendido, prolongado de sessão. Vamos pegar sessões de dia inteiro, uma semana, 5 dias de dias inteiros, né? Mas vale também para 2 sessões por dia, etc. O que acontece? Bom, pensando classicamente, né? E atualmente, sempre as duas coisas. A, as interpretações emocionais, racionais, as coisas ditas, o que o analista fala, né, e chega, descobre, digamos assim, né? E a outra, a presença mútua, a conversa, que é a que flui. Teve um momento, Lacan, não era exatamente Lacan, mas lacanianos, né? Em que o silêncio era considerado. Eu passei por essa época, né? Não, eu sou um analista que não fala muito, o que significa dizer, mas quando eu falo, né? É o discurso, né? Divino, né? Mas não, a gente conversa. Um colega que eu gosto muito diz sempre, é uma conversa de botequim. É um exagero dele, mas quer dizer, a gente pode conversar do que for, desde que um ouvido está na conversa e o outro ouvido está. O que está acontecendo entre a gente? Qual o sentido emocional disso que ele está trazendo? Como é que e daí para frente, né? Então, como é que cada um deles funciona numa. Será que ocorrem tantas coisas, tantas interpretações brilhantes no analista ao longo de um dia inteiro? Eu não me sinto capaz de uma coisa dessa. E olha que eu, né, eu viajo, né? Mas, ou essa presença de acolhimento dessa ansiedade excessiva, do colapso, etc. e tal, dele se sentir. Mas aí, volta aquilo que eu falei, não estou propondo como uma proposta concreta, mas como algo a se pensar. Bom, essa ideia de continuar uma análise. Um caso desse, sim, estender
5 vezes por semana, ou o que for, né? Isso a dupla vai poder perceber, e ter, num caso desse, né, um acompanhante terapêutico bem formado, né, que dialogue com o psiquiatra sem dúvida nenhuma, né, dialogue com o psicanalista e possa ter essa coisa dessa contenção. Claro, vem uma pergunta que está me ocorrendo agora, que eu falo. Bom, mas e quando o analista não cumpre só ele as duas funções, tem um acolhimento extra? Isso prejudica? Certamente não. E, em certo momento, o próprio Bolas fala no fim, e com o que eu estou inteiramente de acordo, né? Eu acho que todos fazem, né? Casos, né? Chame-se colapso, dos surtos, como for, que a família, né? Que possa, inclusive, atender alguém da família para poder esclarecer, ou a família, para poder esclarecer o que está acontecendo, etc., ter esse apoio, né? E um psiquiatra, sem dúvida nenhuma, né? E eu acrescentaria nesses casos, isso não é a própria a questão da internação, claro que eu digo internação em casos extremos, não é o que eu gosto de maneira nenhuma. Pudesse evitado, totalmente de acordo. Mas é um substituto disso, né? Ter alguém que realize um certo papel, como é que eu diria, organizador. Olha, tem que tomar remédio, certamente estará tomando remédio, uma medicação, tem que tomar isso, tem que fazer isso, a hora que dorme, que aquilo e tal, um apoio emocional. E passear, né? Não precisa ser na sala trancada de um consultório, né? Pegar uma pessoa dessa e passear num parque, Ibirapuera, aquele que for perto, etc. E outras coisas desse tipo. Desde que esse atendente está em comunicação com o psicanalista, de alguma maneira há alguma coisa que perpassa, muda a, a ação. Eu acho que amplia a ação desse atendente, sabendo que ele vai dar toda essa parte de apoio, de compreensão, etc., né? E que na transferência com o analista a gente sabe, né? Isso às vezes se mistura sempre e tem que ser levado em consideração. Vai continuar assim com o analista, claro, mas isso supre algo que, em termos práticos, fica muito difícil de imaginar isso possível dentro de uma prática constante do analista, né? Talvez aí haja uma certa, talvez, idealização ou uma colocação do Bolas, exatamente nisso que a Neres falou, né? Das respostas hostis, etc., de dizer para eles, isso tudo aí, essas práticas de vocês que são cômodas ou são desejáveis por vocês de alguma maneira, são absolutamente secundárias em relação ao cuidado e atendimento que a gente tem que ter com o nosso analisando. Eu estaria totalmente de acordo, mas me parece que é como se ele colocasse isso como uma prova. Quando ele diz, eu não cobro as sessões extras, entende? Fica uma posição. Eu lembro, às vezes, quando eu comparo, claro que eu não sou contra, mas como é que isso se dá na prática? E muitas vezes eu lembro que Madre Teresa de Calcutá, muitas vezes eu me pergunto, mas ela não sente um prazer narcísico em ser aquela tão sacrificada e tal? Eu penso, ela não está sacrificada, acho que ela tem um prazer enorme nisso que ela faz. Senão, talvez não fizesse sentido, não vai contra ela, né? Mas como é que a coisa narcísica de olhe como eu sou generoso, não fica no texto. Pode ser que eu estou sendo injusto com ele, mas passa, entende? Por mais que a intenção dele possa certamente não ser esta, mas quais são os limites disso? Eu também compreendo, né? Se pudesse não passar por instituição, se pudesse, né, as coisas serem
Eu adoraria ter uma sociedade de psicanálise em que as regras fossem as menos possíveis, etc., né? Mas, por enquanto, né? Certamente existem, né? Mas dentro desse conceito IPA, etc., né? Não sei, bom, essa altura também, né? Não vou mudar para uma outra, sabe lá onde, né? Nem há. Mas, enfim, Querido, deixa eu falar um pouquinho. As fala, instituições, por favor. todas as instituições estão hoje na berlinda. O mundo está mudando muito. Eu estou aqui num colóquio, eu acabei de escutar um trans e uma pessoa preta, num colóquio de psicologia, de psicanálise. Então, eu penso que as instituições estão estremecendo com os poucos preciados da vida. Então, o que nós temos como muito sólido pode não ser sólido assim, não será sólido assim. As coisas estão mudando muito. Mas não interessa, voltemos para o Bolas. Eu penso que as pessoas não têm colapso o tempo todo. Ele, em 50 anos, ele atendeu algumas pessoas em colapso. Uma Sim, pessoa não tem toda hora colapso. Eu penso que ele está fazendo uma questão teórica aí de peso, qual seja, nós é bom nos exercitarmos levando o paciente para a regressão, ou o colapso, que é a própria regressão, dá conta desse processo. Eu sim, gosto, como tendo como base Jung, né, e o processo de individuação, todo junguiano sabe. Ninguém promove individuação em consultório, ninguém. A individuação é um processo da vida. Eu penso que sim, o Bolas, na sua sensibilidade romântica, porque ele tem uma sensibilidade romântica, ele está, na verdade, fazendo esta discussão, inclusive com o Winnicott. Nada de promover a regressão. A própria vida encaminha a regressão e o colapso. Eu gosto dessa ideia porque eu não me sinto absolutamente capaz de promover uma regressão em nenhum paciente, ainda que o setting se propicie isso naturalmente. Mas eu penso que os analistas que me levaram para uma regressão não souberam me tirar dela. Eu precisei pedir socorro para outro analista para sair da regressão que me colocaram. Então, essa coisa é muito também, para mim, preciosa que está no texto. Ou seja, o colapso que é a regressão, ele se dá naturalmente. E não vamos, né, fazer esta proposição de levar alguém para a regressão. Eu escuto isso nesse texto. E insisto, as pessoas não colapsam de 15 em 15 dias, é um paciente que colapsa. E aí ele tem esta sustentação, que é essa. E eu penso que o Bolas é o autor que menos interpreta. Então, você pode ficar, sim, um dia inteiro com alguém sem interpretar, respeitando o sim. silêncio dela, até ela voltar a pensar. Eu penso que é nisso que está a chave. O paciente colapsado não pensa mais, não livre associa, não consegue se cuidar. Então, o analista fica junto, até recomendando o que ela deve fazer, porque a pessoa está nesse tempo que é o tempo do colapso, mas que é um tempo diferente de qualquer outro tempo, né? Não pensar é a própria angústia do ser humano, né? Então, a sustentação, ela é muito bem-vinda. Eu penso isso, mas eu penso que a gente talvez pudesse conversar com outras pessoas que estão aí presentes e não só nós dois, né? Seria bom. Ótimo. Ah, gostaria muito. Então, gente, vamos deixar aberto um pouco a possibilidade da palavra correr. Acho que seria bom. Amnéris, eu só queria, estou tomando aqui, eu estou participando do congresso com a Amnéris, então, participando da live. Na tua fala, eu entendi alguma coisa aqui. Será que essa posição de acompanhamento do
psicanalista, quando ele está com a pessoa que está em colapso e que regrediu, não faz um pouco esse justamente bioniano, o container, que é a função de quase do útero e materno, ela está dando suporte, precisa desse suporte, voltou ao útero ali, para nascer de novo? Só uma interrogação. Olha, posso dizer uma coisa? Muito importante ter ouvido a Melis, que agora ficou mais claro. Eu acho que eu fui um pouco excessivo, né? Eu estava colocando as questões para serem discutidas, né? E concordo inteiramente com isso que você diz, né? Nesse sentido de uma função. Claro que a questão prática que eu coloquei, né? Ou qual é a frequência que isso acontece, ou como é que é possível ou não, né? Mas eu entendo o sentido, concordo inteiramente. Isso eu concordo inteiramente com Bola, e foi bom você ter colocado, porque eu acho que ameniza e, digamos assim, corrige o rumo de uma certa crítica, talvez excessiva, que eu tivesse feito. Eu penso que a tua agudeza me permitiu, e também a Érica, a fazer essas questões, né? Foi a tua agudeza que nos deu esse presta atenção. No seu livro Histórias, tem um trecho que eu gostei muito, que você fala o seguinte: tem um analista e um analisando, né? Em sessão. E aí alguém pergunta: o que está acontecendo ali? Parece que tem dois loucos ali trancados. Eu gostei muito disso, porque quando você, né, num processo analítico, se cria muito um idioma da dupla, né? E Uhum. nesse idioma da dupla, realmente parece que tem dois loucos conversando. Eu achei muito bom isso. Se alguém escuta, né, tem dois loucos ali. Do que eles estão falando? Do que será que eles estão falando? Eu não sei. Eu, para mim, fico com essa ideia desse livro. Eu consigo sentir nesse livro o superego do Bolas e Uhum. como ele teve uma não recepção e por isso que ele fica tão cuidadoso desse jeito. É Sim, uma pena. Eu acho que é é, um grande autor. Ele tem essa capacidade transformadora, que eu não sei o que ele faz, realmente eu não sei o que ele faz, para a gente ler um livro dele e se sentir transformada. E não é só um depoimento pessoal meu. Eu penso que realmente as pessoas sentem assim, né? Isso é muito. Eu acho que só um artista conseguiria isso, sinceramente. E ele é, sim. né? Sabe, Então, eu me lembrei, a Minelli tem uma frase real do Handel, do compositor, que depois que estreou o Messias de Handel, né, na Inglaterra, foi um enorme sucesso, né? E aí depois que foram perguntar para ele o que ele achou, etc., ele disse que ele estava um pouco decepcionado, que a intenção dele não era entreter o público, era transformá-lo. E toca nisso, né? Com jeito de alguma. Tem livros transformadores e outros não, né? Concordo com a Nery. seria preciso compreender isso mais. Eu não tenho a arte disponível em mim, né, para poder compreender realmente essa potência transformadora do Bolas. Mas isso ainda nós vamos, né, ter comentadores que vão conseguir, né, compreender isso e colocar em palavras, porque eu acho muito especial mesmo. E eu tenho a felicidade, Inácio, de ter dois grupos Bolas. É uma felicidade, realmente, porque toda semana eu estou lidando com alguns parágrafos do Bolas. Isso faz com que eu tenha uma intimidade com o autor que de outra maneira eu não teria. Então, eu sou muito agradecida àqueles que frequentam meus cursos,
Porque eu penso que um grande autor, você sabe disso melhor que eu, um grande autor a gente frequenta por décadas Sim, para ganhar uma intimidade naquela atmosfera emocional, naquela atmosfera afetiva, porque não são palavras e razão, é um corpo que está ali, né? É um campo afetivo. E para conhecer isso, realmente só a frequentação nos permite, né? sim. Eu digo, quando é um depoimento pessoal, não é um livro frio ou um livro, eu falo de modo geral, né? Mas cada vez mais sentir como um depoimento pessoal de uma pessoa, o autor estiver fazendo para a gente, quando a gente lê. E quando faz sentido, toca na gente, né? Bem como você falou. Eu gosto muito dessa ideia, eh, Inácio, de não ler um autor como se fosse, sei lá, na época que eu fiz filosofia, que eu estudava os autores da filosofia, você tinha um método muito rigoroso que era o estruturalismo, né? Então você ia buscar a verdade do autor. Eu penso que agora não. A gente pode ler um companheiro que está fazendo um depoimento sofrido e pungente para nós. Hoje nós podemos ler assim, mas olha que passaram muita água embaixo da ponte para a gente falar o que você falou. Não, é um depoimento de alguém que fala a partir de si, do seu campo afetivo. Eu gosto muito dessa ideia. E eu ensino muito meus alunos a lerem por aí, né, como um parceiro, né, de vida, não como alguém que detém uma verdade que você vai achar a verdade. Uma coisa que eu combato muito, né? Pequenininha como eu sou, mas eu combato muito, que é a cultura de comentário. Gente, cultura de comentário só a psicanálise faz, ninguém mais faz. Olha o que o David Bohm fala, né? Você faz uma pergunta para a natureza, ela responde. Então, cada um de nós temos uma percepção, né, sobre nós mesmos. E fazemos disso teoria. É assim que funciona, e não a ideia de um método cartesiano para chegar a alguma verdade, né? Eu penso que isso, século XXI, a gente faz depoimentos, testemunhos, e isso é o que garante uma abertura para uma verdade de um campo muito maior. Bom, já falei muito, não quero mais falar, mas eu gosto dessa ideia, Inácio, que você acabou de oferecer para o grupo. Então, mais uma coisa para dar uma pitada de mecânica quântica, tem simples, e que me fascina, esse é um dos pontos que me fascina, é que agora, provado, né, por experimentos, por, né, todas as confirmações possíveis, o observador participa do fenômeno. Então, no campo das partículas, só para dar um exemplo, mas que dá a ideia, antes imaginava-se que um elétron girava em torno do núcleo, né? Esse era o átomo, né? Ao longo do tempo foi se vendo que um elétron e os fótons, etc., são partículas e são campos, são ondas, né? Espalhadas pelo espaço. Mais do que comprovado, e esse é o ponto que eu quero trazer, quando um observador olha para esse campo que o átomo está ocupando totalmente, aí o átomo se transforma numa partícula que o observador, o cientista, quem for, enxerga. Se ele sair de lá, e aí chamar um outro cara para ir lá e olhar a coisa, ele vai captar a partícula em outro lugar. Não tem ainda explicação, é um mistério, mas não existe mais, agora em termos de física, ciências duras, né? Não existe mais um observador imparcial.
se observa as coisas de fora. Bom, isso é um exercício. O exercício Zen é de tentar se colocar nessa posição de fora, de quem não interfere, não se envolve nesse sentido. Mas na prática é impossível. Então, o que volta na coisa da transferência, da coisa de fazem parte. Isso que antes era colocada de uma maneira mais literária, digamos assim, ou psicológica, hoje em dia tem comprovações totais, né? Ou seja, que nós ainda não estamos compreendendo muito bem ou fisicamente o mundo. Continua a haver mistérios que talvez sempre nos escaparão. É muito bom, né? Quando eu trago alguém para falar de biologia ou de física, aí é que eu falo, mas olha onde as ciências humanas está, com exceção, eu acho, da antropologia, e olha onde a psicanálise está, né? Numa cultura de comentário, numa coisa pouco criativa. E isso daí eu acho muito importante, né? Eu fiz algumas tentativas de análise e algumas análises mesmo, né? Mas eu sempre me senti diferente com cada um dos analistas. Eu não falava as mesmas coisas, era tão interessante isso, o que cada um chama em nós, sem falar. Ninguém falava, mas me dava vontade, eu, em livre associação, de abrir outro canal. Eu acho isso uma experiência muito interessante, né? Que a gente tem no cotidiano o tempo todo, mas na análise, por ser mais assim, algo mais formal mesmo, a gente consegue ter a percepção de que a gente fala com cada um dos nossos analistas coisas diferentes, né? Acho isso fascinante. Também mudamos, né? Eu tenho alguns livros que eu já li 50 vezes. Tem um livro do Jung que eu li 50 vezes, que é o Eu e o Inconsciente. Cada vez que eu leio diferente. Que diabo é isso? É uma coisa assim. Me chamam para coisas diferentes. Eu tenho muito essa frequentação de ler várias vezes o mesmo livro, né? Porque eu dou aula. Então, é muito interessante como a nossa percepção muda e a gente lê o autor de forma muito diferente do que lia há 3, 4 anos atrás. Isso é muito maravilhoso, né? Porque a mente está sempre, né, fazendo outras descobertas e aquilo compõe um cenário completamente diferente. Enfim, ter mente eu acho uma coisa fascinante. Olha, são 14h30. Eu penso que se as pessoas não se dispõem mais a conversar, nós devemos encerrar, Inácio. Ah, para mim também já está, é o momento, né? Sim. Eu vou te mandar agora o livro do Bolas, O Momento Freudiano. Ah, agradeço muito, agradeço muito. E quero me despedir de todos, dizendo que estou muito feliz, muito boa, muita coisa para pensar. Obrigado, Amélia, e a todos. Eu também me despeço e agradeço muito, Inácio. Muito mesmo. Tá bom? Tá Até bom. uma outra live. Faremos. Faremos. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.